O vídeo, o tema do vídeo de hoje é economia, mas o tema específico, ou seja, a playlist específica é de introdução à economia. Eu estou utilizando este livro aqui do Mankiw, Introdução à Economia. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Estou no capítulo 2, que ele fala, o título do capítulo 2 é Pensando como Economista, e eu já estou quase concluindo esse capítulo. Talvez eu vá gravar mais um único vídeo ainda para fazer um resumão dele, mas hoje já é um dos últimos vídeos sobre esse capítulo, e a parte final dele trata sobre por que os economistas divergem. Na verdade, ele traz pensando como economista dividido em três partes: o economista como cientista, o economista como conselheiro de políticas e por que os economistas divergem. São três partes. Eu já gravei vídeos para cada uma dessas partes. Mas nessa edição aqui, que é a quinta edição, tem um quadro que eu achei bastante interessante, que ele diz o seguinte: proposições com as quais a maioria dos economistas concorda. Isso de acordo com uma fonte de uma publicação de 1992 americana, né? Deixa eu ver se é de 1992. É originalmente 1992, com atualização em 2006. E aí são 14 pontos, isso na realidade americana. Lembrando que esse livro é um livro americano, norte-americano, então é naquela realidade. Então eu quero fazer a leitura dessas proposições, junto com o percentual de economistas que concorda com elas. Lembrando que estamos falando numa realidade norte-americana. Antes de entrar neles, quero só fazer uma breve revisão por que os economistas divergem de modo geral. O que ele diz aqui no livro. Então, os economistas divergem por conta do julgamento científico da coisa em si, dos modelos, né? Divergem quanto a valores e também divergem quanto à percepção da realidade, a visão que o próprio economista tem da realidade, né? E se ele tem aquela visão prescritiva, né? Como eu também já tratei em outro vídeo, mas aquela análise normativa ou aquela análise positiva, né? Ou seja, o economista quando prescreve e o economista quando descreve. Bom, então vamos direto ao ponto aqui agora sobre essas pressuposições, ou proposições, na verdade. A primeira delas: estabelecer um teto para os aluguéis reduz a quantidade e a qualidade das moradias disponíveis. Então essa é a primeira proposição. 93% dos economistas norte-americanos concordam com essa proposição. Segunda, tarifas e cotas de importação costumam reduzir o bem-estar econômico geral. 93% dos economistas americanos concordam. Terceira, taxas de câmbio flexíveis e flutuantes permitem um arranjo monetário internacional eficaz. 90% deles concordam. Quarta, a política fiscal, por exemplo, corte de impostos e ou aumento dos gastos do governo, tem efeitos estimulantes significativos sobre uma economia que esteja abaixo do pleno emprego. 90% dos economistas concordam. 5. Os Estados Unidos não deveriam restringir a terceirização em outros países. 90% dos economistas concordam. 6. Os Estados Unidos deveriam eliminar os subsídios agrícolas. 85% dos economistas concordam. 7. Os governos municipais e estaduais deveriam eliminar os subsídios para franquias de esportes profissionais. 85% dos economistas concordam. 8. O orçamento federal deve ser equilibrado durante o ciclo de negócios, não anualmente. 85% deles concordam também. Nona proposição. A diferença entre os fundos da Seguridade Social e os gastos se tornará insustentável nos próximos 50 anos se as políticas atuais permanecerem inalteradas. Que é a Previdência Social, né? 85% dos economistas concordam com essa preposição. 10. Os pagamentos em dinheiro aumentam o bem-estar dos beneficiários mais do que as transferências de mercadorias de igual valor monetário. 84% dos economistas concordam. 11. Um grande déficit orçamentário federal tem efeitos adversos sobre a economia. 83% dos economistas concordam. 12. O salário mínimo aumenta o desemprego entre trabalhadores jovens e não qualificados. 79% dos economistas concordam. 13. O governo deveria reestruturar o sistema de assistência social nos moldes de um imposto de renda negativo. 79% também dos economistas concordam. E desta lista, o item que tem menor concordância entre os itens pesquisados, né? Os impostos sobre efluentes e as permissões para poluições negociáveis são uma abordagem melhor no controle da poluição
do que a imposição de tetos de poluição. 78% dos economistas concordam. Bom, então o vídeo de hoje era sobre isso, sobre esses itens que esse livro traz, se você já tinha ouvido falar de algum deles ou se você concorda ou não com isso. Nessa pesquisa norte-americana, na realidade brasileira, eu teria que pesquisar para descobrir alguma coisa sobre, mas aqui, em modo geral, são os pontos que eles mais têm concordância, né? Em que percentual. Eu fico por aqui no vídeo, semana que vem continuarei nessa playlist de economia básica, e eu farei um resumo do capítulo 2 do Mankiw pensando como economista. Valeu!